Voltamos ao quarto e último bloco do programa O Despertar da Consciência. O tema, o pensamento. Estou lendo aqui, Sr. Sebastião, a codificação é um convite para repensarmos e renovarmos a nossa esfera e ação e os pensamentos? Essa minha dúvida está na página 70 do livro O Despertar da Consciência. Explica para a gente, Sr. Sebastião. A codificação é uma síntese de alguns fragmentos do ensino universal dos Espíritos. E a partir do momento que esse ensino tem como objetivo comentar tudo que Jesus já nos deu a conhecer, tudo aquilo que ainda pretende trazer para nós, então qualquer um, letrado ou não, cristão ou não, poderia ter acesso a esses ensinos. Então é um novo paradigma em termos de informação a nível de filosofia, a nível de ciência e a nível de rótulo, ou eu prefiro falar de moral, da vivência do Evangelho do Cristo. Como ninguém consegue compreender o Evangelho de Jesus sem pensar, então é necessário pensar, raciocinar, duvidar até e indagar. E é muito difícil comprovar aquilo que se pensa sem a experimentação. Por isso a ciência que nos dá a oportunidade dessa experimentação prática e depois criarmos um modo ou um meio, ou uma forma de nos conduzirmos. Então a ciência nos ensinaria o pensar, o raciocinar, o duvidar, o indagar, a ciência a compreender, a discernir a experimentação e o código de ética e moral, o Evangelho do Cristo, a conduta, aquilo que eu quero realmente concretizar após esse estudo, essa compreensão e agora na vivência. Por isso que a codificação, sendo a ciência da religião, a religião da filosofia, a filosofia da ciência, ou seja, a síntese do ensinamento cósmico, uma lei eterna, imutável, o Evangelho do Cristo ou o cristianismo redivivo. Por isso, por ela tocar em todos os pontos da economia social, desde a origem do ser à sua constituição, desde esse estado consciencial que nos encontramos, que nós chamamos de humanos, ao reino angélico, deste reino ao imensurável, ela está à nossa disposição, porque ela não é um ensino somente para o planeta Terra, mas sim para o cosmos, como uma lei imutável do Criador. O meu pensamento pode influenciar o pensamento do meu próximo? Emmanuel e André Luiz dizem mais ou menos assim: os meus pensamentos geram os meus atos, e os meus atos geram pensamentos nos outros. Porque você pode perceber que quando eu faço alguma coisa e você dá uma escorregadinha nos seus olhos e vê que eu estou fazendo alguma coisa, o que eu estou pensando leva você a pensar. O que eu estou fazendo leva você a pensar em alguma coisa. Por isso, nesta conduta diária, não só eu penso, eu crio hábitos e a minha conduta, meu modo de pensar e agir vai alterar também a estrutura, o universo mental, emotivo, né, e vivencial dos outros também. Colocando esses ensinamentos nos dias de hoje, se eu estou no trânsito e aí aquele trânsito absurdo que deixa a gente por vezes enlouquecidos, se em algum momento eu vibrar ou pensar alguma coisa negativa com relação àquele trânsito, não a um motorista específico, é possível que ali no meu redor tenha outros motoristas que passem a ter esse mesmo pensamento e comece a agir de forma imprudente no trânsito? Eu posso causar uma guerra a partir do como eu penso. Eu começo com as minhas guerras internas, a crítica por aquele trânsito estar daquela forma, e daqui a pouco algum motorista pode se irritar com outro e começar um verdadeiro mecanismo deprimente na situação. Não só a crítica aos governantes, aos planejadores do trânsito, aos engenheiros de trânsito, etc., mas eu posso, pelo simples parar num sinal vermelho, onde o trânsito não flui, o sinal da frente abriu, mas está tudo engarrafado, e a buzina atrás, o outro não tem paciência, não sabe que não sou eu que estou parando o trânsito. A coisa está complexa por uma falta de organização, às vezes, de nossa parte, porque nós queremos, como eu conheço, eu ouvi falar de uma família
E no início eu fiquei falando, mas que exemplo de família, porque eles são empresários, né, donos de uma empresa e todos moram num prédio de apartamento, todo mundo junto. E a cozinha é única. Falei, mas que chique, se todo mundo fizesse isso, né? Então, que família unida. Mas na hora de ir para a empresa, em vez de pegar uma van de luxo, uma coisa, para que todo mundo vá num veículo único, e cada um, para exibir o seu carrão, vai no seu. Falei, desmontou todo o negócio. Então, se todo mundo tivesse combinado, porque cada carro cabe 4, 5 pessoas, um carro de passeio, né, os vizinhos, os amigos, falaram, não, hoje nós vamos com o meu carro, amanhã nós vamos com o seu. Então, teria menos carro no trânsito, já daria para amenizar aquela situação, porque eu poderia, naquele momento, estar planejando isso. Porque dependendo de como eu faço a proposta, eu posso estar sugerindo a todo aquele universo de motoristas, de trabalhadores, de operários de variada ordem, dona de casa, qualquer um, a repensar essa situação. Veja onde chegamos. E você começa a ver cada um saindo de carona com o outro, combinando e etc. E o trânsito fluindo mais, né, mais tranquilo, mais saudavelmente, nós podemos dizer assim. Então, para o futuro, você pode deixar ali uma ideia plasmada, onde cada um vai registrar uma cópia e vai repensar a situação. Mas se for a crítica, pura e simplesmente, eu vou causar um transtorno muito maior daqueles que já se encontram ali instalado. Esse egoísmo e esse orgulho que a gente vivencia nos dias de hoje são resultados dos nossos pensamentos? Em muitas situações, sim. Parte é por conta do nosso estado evolutivo. Porque o egoísmo, até certo ponto, faz parte desse estado evolutivo. Porque até um X, nós éramos movidos apenas por instintos. Para preservar a vida, nós não medíamos consequências. Não tínhamos remorso nenhum em cometer qualquer situação, qualquer ação para essa preservação da vida. E nesses estados evolucionais, até passar pelo estado das sensações, das emoções, dos sentimentos, chegar no campo racional que nós nos encontramos hoje, nós podemos perceber que os estados egóicos são exercitados, às vezes, pelo pensamento, mas o estado do egoísmo em si, né, não determina, nesse sentido, né, a estrutura do pensamento no sentido de poder recriá-lo de uma outra forma. Porque se eu estou ainda envolvida pelo egoísmo, eu não vou ter muitos parâmetros para mudar o pensamento. E a partir de um estado evolucional X, que o egoísmo vai transformando no altruísmo, aí sim eu já tenho material suficiente para ir já mudando a estrutura desse pensamento pelo processo evolucional. Mas o egoísmo é um estágio, e quando eu estou naquele estágio, eu tenho a minha maneira de pensar, onde eu quero preservar o meu estado de vida, a minha situação, eu não estou nem aí com o meu semelhante. Mas só quando haja um estado evolutivo mais abrangente a nível intelectivo, a nível emotivo, é que eu vou estar num outro estágio onde o egoísmo já vai ser trabalhado de forma até pela estrutura dos pensamentos por conta da nova situação. O pensamento, ele é a ponte para o nosso desenvolvimento? Como diz Ramatize, nós colocamos no início do capítulo 8º, onde nós falamos das criações mentais, ele fala que o pensamento é a chave de nossa mente e o segredo de nossa evolução. Porque o pensamento, no sentido profundo, é a própria consciência se expressando. Mas de baixo para cima, quando nós não somos ainda uma individualidade, nós começamos com o psiquismo divino, como princípios inteligentes, como matéria elementar, como fluido universal, como matéria mental, como princípios vitais, como átomos, formando na sua junção as moléculas, com as células, os corpos organizados, até chegarmos a um estado dos instintos, que são os embriões dos sentimentos, da inteligência. Esses instintos elevam-se às sensações, às emoções, e as emoções transformam-se em pensamentos, segundo André Luiz. Então nós estamos vendo a construção de um novo pensamento, ou o pensamento expressado após o processo já do espírito individualizado. No decorrer desse segundo capítulo e dos programas que nós apresentamos anteriormente, foi falado sobre a alma do mundo, foi falado sobre os elementais.
gnomos, duendes, animais, eles também pensam como nós pensamos? E eu diria que tudo que existe no cosmos, como dizem vários autores, o cosmos em si parece mais um pensamento do que qualquer outra coisa. E quando nós analisamos a obra de André Luiz, em especial nos domínios da mediunidade, onde Aulos narra que da superestrutura dos astros à infraestrutura subatômica, tudo que existe está mergulhado dentro do pensamento do Criador. E quando lembramos das lições de Jesus, que ele falou, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a este monte, transporte-te daqui para ali, ele já obedeceria. E o Espírito Hamed, na obra Um Modo de Entender uma Nova Maneira de Viver, ele fala que o grão de mostarda é o princípio inteligente na sua origem. Então, tudo que existe no seu estado consciencial, ele pensa. Porque a ciência bombardeou elétrons, achando que após esse acelerador de partículas, esse superacelerador, em decompondo a estrutura dos elétrons, uma partícula ia para um lado e a outra para o outro. Até um X ela foi naquela direção, depois ela fez uma curva e foi para onde ela quis. Porque existe uma lei que organiza, e hoje nós vemos que as plantas, como nós colocamos também no livro, dentro do seu nível consciencial, ela pensa, ela raciocina, elas sentem cheiro, né, e etc, etc. Porque ela tem todos os potenciais que a alma individualizada, a alma humana tem, só que no estado embrionário. Então elas têm movimentos calculados e não são puramente instintivos. Então cada estado consciencial tem a inteligência embrionária para gerir aquela situação, por mais que nós pensemos que é um estado mecânico, instintivo, meio irracional, mas cada estado consciencial, como diz Hermínio Corrêa de Miranda, não existe consciência sem vida, nem vida sem consciência. Foi ótimo o programa de hoje. Esperamos você no próximo programa para falar sobre a trajetória do ser. Mande o seu e-mail para despertar@tvmundomaior.com.br. Torne-se também um sócio do Clube Amigos da Boa Nova. Qual o telefone? 0800 12 18 38. Não precisa fazer na velocidade do pensamento. Você pode ir mais devagar, mas seria muito bom você estar conosco em pensamento e como parceiro dessa espaçonave que nos possibilita chegar até você. Acesse o site do nosso amigo Sebastião Camargo, sebastiaocamargo.com.br. Você pode ver este programa através da parabólica, mas pode acessar também pelo site da TV, tvmundomaior.com.br. Muito obrigada, até o próximo programa.